eleições em todo o país. Alguns, além de votar, ficam à disposição da Justiça Eleitoral para atuarem como mesários voluntários. Nesses casos, a lei prevê uma compensação que não pode ser feita em dinheiro. Na reportagem especial de hoje, você vai saber o que diz a lei com relação aos trabalhadores que atuam como mesários e também quais são os direitos do empregado que estará de plantão trabalhando no dia do pleito. Veja só. Esse barulhinho será ouvido por muitos brasileiros no dia 7 de outubro. O som confirma o exercício da cidadania. E para garantir que tudo corra bem durante o processo eleitoral, tudo é preparado com bastante antecedência, com o apoio do trabalho de milhares de voluntários. 3 meses antes das eleições, a Justiça Eleitoral inicia o processo de convocação dos mesários que auxiliarão os trabalhos no pleito. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode ser convocada. Eleitores também podem se voluntariar. Basta se inscrever no site do Tribunal Superior Eleitoral ou comparecer ao cartório eleitoral que estiver inscrito. Quem já atuou como voluntário está sujeito a ser convocado pela Justiça Eleitoral automaticamente. Quem não puder trabalhar no dia do pleito tem um prazo máximo de 5 dias para alegar os motivos de impedimento. Aquelas pessoas que trabalham na área de segurança pública, por exemplo, não são convocadas. Outros da área de saúde, se justificadamente comprovar que ela necessita estar no seu trabalho naquele dia, obviamente que não serão convocadas. Outras que têm problemas pessoais, justificadamente, excepcionalmente, podem ser autorizadas pelo juiz a não serem convocadas. O juiz eleitoral destaca que quem é mesário adquire critério de desempate em concursos públicos, ou seja, recebe um bônus para a pontuação em prova. Ele também ressalta outros benefícios concedidos ao cidadão que trabalha nas eleições. As vantagens é que a primeira, que é a primordial, ele prestar um serviço à nação, da Justiça Eleitoral, como dever de consciência, o direito dele de se apresentar à sociedade como uma pessoa que tenha uma prestação voluntária no serviço, ou às vezes não voluntária, mas que ele tenha atingido o objetivo social de uma eleição transparente. Outra vantagem, aí no caráter pessoal, é que a cada dia de trabalho e também de treinamento, ele tem 2 dias de folga. Obviamente que esses dias de folga ele tem que tratar com o patrão dele e equacionar quais dias que ele vai poder tirar para não prejudicar o próprio serviço. Os mesários eles recebem um valor de uns R$30 a título de indenização para fazer um lanche, uma refeição no dia de votação. É o que eles recebem lá no próprio dia de votação. Os benefícios servem para compensar o dia extenso de trabalho. Ele tem que chegar às 6h30 da manhã, mais ou menos, e vai sair por volta de umas 7 e pouca da noite, depois que tudo estiver encerrado. Organizar o local de votação, transmitir os dados e ir embora. Ou seja, é um horário de trabalho muito maior do que o horário que ele trabalhava na empresa se ele estivesse no dia. Por isso é que se dá, por lei, um benefício de 2 dias de folga, para compensar um pouco esse desgaste e também pelo dever cívico dele ter prestado esse serviço eleitoral. A bancária Denise é mesária desde 1994. Já são 7 pleitos consecutivos que ela trabalha nas eleições. O primeiro trabalho foi aos 18 anos. Na época eu fui convidada para contar os votos, que era o papel de escrutinadora. Na época eu nem sabia o que era escrutinadora e nem tinha muita noção do que era uma eleição, né? E foi uma experiência muito legal, a contagem de votos, na época ainda era contagem de papel, né? E depois eu fui convocada na próxima eleição, em 98, fui convocada novamente. E aí depois continuou, todas as eleições eu fui convocada para trabalhar. Quem recebe a convocação fica ciente que precisa passar por um curso de capacitação. Um treinamento como este é fornecido para habilitar quem vai atuar no dia da votação. O mesário aprende a acessar a urna e como proceder na coleta dos votos. Aproximadamente 2 milhões de brasileiros foram convocados pelo Tribunal Superior Eleitoral para trabalharem como mesários no país nas eleições deste ano. Só aqui no Distrito Federal foram intimadas 30 mil pessoas. Jaqueline, que trabalha em uma empresa privada, foi convocada e diz que já informou ao patrão sobre a obrigatoriedade dos serviços prestados à Justiça Eleitoral. Eu trabalho na iniciativa privada, né?
Na verdade, eu só comuniquei, porque eu já trabalhava lá também quando fui convocada na eleição anterior, há 4 anos atrás, e só comuniquei que novamente eu fui convocada, e aí a gente sempre acorda os dias direitinho, o dia que eu posso tirar, que não vai atrapalhar também, né, na minha rotina de trabalho, e eles sempre deixam, permite direitinho, nunca teve nenhum empecilho, é bem tranquilo. E como é direito de todo trabalhador, o mesário precisa se alimentar e, claro, também votar. O coordenador de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal explica que as pausas são bem organizadas para não prejudicarem o trabalho no dia do pleito. Votar e almoçar, eles já combinam no início do dia, a gente orienta eles que já combinem no início do dia o horário que vão sair para que se revezem, saindo um de cada vez para não prejudicar o andamento da votação, o fluxo da votação. E se por um lado tem quem seja convocado para trabalhar na organização das eleições como mesário, por outro, tem quem não possa se ausentar do emprego mesmo no dia do pleito. Mas como o voto é obrigatório e um direito do cidadão, o patrão não pode impedir o empregado de exercer a cidadania. Eu acho que a primeira coisa é o diálogo com o empregador. Mostrar que ele tem realmente esse direito e, se for negado de uma forma tão peremptória, ele pode até ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho contra o empregador. Aquele empregado estiver trabalhando e precisar sair para votar, o patrão tem que permitir, ele não pode negar a saída do empregado. Agora, se ele vai retornar ou não, vai depender das circunstâncias. O local de votação é perto do local de trabalho, né? Ou seja, se tem alguma intercorrência naquele local de votação, em tese ele tem que retornar. Ele tem que vai lá, vota e retorna. Mas, eventualmente, pode acontecer que ele não retorne. Para garantir que todo cidadão vote e exerça a cidadania, diversas empresas elaboram um esquema de trabalho para que ninguém deixe de participar. Na empresa privada onde o vigilante Douglas trabalha, foi feita uma logística especial entre os que estarão trabalhando no domingo de votação. A gente trabalha 12 por 36, né? No caso, vai entrar uma pessoa, um vigilante, às 18 horas do sábado. E ele tem que cumprir a carga horária até às 6 da manhã do domingo. E a eleição é no domingo, dia 7. No caso, esse rapaz que entrou às 18 horas, ele vai ter que estender um pouquinho até dar o tempo de eu votar para poder cobrir o posto dele. E aí a compensação deve ser feita vai ser feita no banco de horas. E aí o patrão deve fazer ou colocar no banco de horas ou pagar com uma hora extra, né? Douglas garante que não vai deixar de escolher os futuros representantes do país. O vigilante tem consciência da importância do voto. Foi um esforço adquirido e deixar de votar por causa do trabalho, né, eu acho que não seria uma boa, sendo que a gente pode estender um pouquinho o horário até o colega votar e votar e depois voltar para o serviço, né? Deixar de votar porque eu posso pagar uma taxa e ficar livre depois. Acho que seria desvalorizar quem brigou por esse direito lá atrás, né?